Olá Moçambique, bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for. Sintam-se por nós cumprimentados. Somos a Baluarte TV, o canal que leva o conhecimento mais perto do nosso telespectador. Hoje, mais uma vez, invadimos a casa do nosso telespectador para levar até si o programa Palavra de Conforto. E este tema, aliás, o programa de hoje, temos um tema super interessante. Vamos falar da importância de honrar os nossos pais, como a palavra de Deus nos recomenda. Indicamos aqui um dos mandamentos dos 10, que foi citado pelo Moisés, concretamente do livro de Deuteronômio. E para falarmos desse tema, que achamos ser tão importante, convidamos aqui nos estúdios da Baluarte TV, nosso líder espiritual, ele que na primeira pessoa irá se apresentar para o nosso telespectador. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez, é uma honra poder estar aqui. Bom dia aos telespectadores aí, a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer ao convite e respondo pelo nome de Josué Casado. Eu sou cristão, sou crente, eu sou batizado, sou marido de uma só mulher e sou pai também. Okay. Sou pastor também da igreja evangélica chamada para reavivar a vida em Cristo. Estamos lá a trabalhar e a espalhar o Evangelho de Cristo a todos aqueles que estão dispostos a ouvir e a atender a chamada. Muito obrigado. Como o telespectador percebeu, estamos aqui diante de um pastor, ele que irá, um jovem líder espiritual, pastor acima de tudo, ele que irá junto com o nosso telespectador debruçar um pouco sobre a necessidade de honrar os nossos pais. Como é que recebe este tema e, acima de tudo, este convite? Aliás, como é que recebe este convite para falar de um tema que achamos ser tão importante como este, honrar os nossos pais? Bom, numa primeira fase eu posso dizer de que primeiro foi quando recebi o convite em si foi impactante para mim, visto que vamos falar de um tema que tem sido importante não só na vida, no seio da sociedade, mas também assim como para o nosso governo, assim, o nosso país no geral, porque questões familiares não abrangem apenas indivíduos assim no singular, mas também de uma certa forma esse tipo de situações vão afetar também o nosso país no geral, vão afetar a sociedade, vão afetar também a cultura. Então nos encontramos à frente de um tema em que é muito delicado e que é necessário também poder debater sobre esse tipo de assuntos. Claro, estamos a ver hoje em dia com toda a modernidade, certas coisas vão mudando com o tempo, mas é importante sempre, nós como crentes acima de tudo, temos que voltar àquilo que é a base bíblica, o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Certo. Então, quero agradecer mais uma vez por este convite e me sinto honrado poder participar e comentar um pouco sobre o meu conhecimento e o meu ponto de vista também sobre o assunto. Quero aqui deixar claro de que não estou aqui a impor nada, não vou aqui impor nada ao telespectador, mas eu estou dando o meu ponto de vista no meu conhecimento sobre o assunto em relação à Bíblia. É verdade. É isso. Certo. É esse ponto de vista, essa opinião que o nosso caro telespectador espera do nosso pastor, não é? Na verdade, a Baluarte TV indicou este tema, a importância, a necessidade de honrar os nossos pais, porque nos últimos dias nós temos notado muita modernidade, né? Nós vimos que os jovens perderam a noção de honrar os seus pais. Se calhar, por um lado, esta noção perderam porque se calhar não sabem. Então é aí onde nós, como a Baluarte TV, o canal que traz o conhecimento para o nosso telespectador, sentiu-se obrigado em querer fazer saber. Muito bem. Antes de mais nada, eu sou pastor, é claro que eu vou correr logo para a Bíblia. Eu vou abrir aqui o livro de Êxodo capítulo de número 20. Não é?
onde nós encontramos a passagem que refere-se exatamente a um mandamento, ou seja, ao quinto mandamento, certo, entre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, como posso dizer, não são todos os mandamentos em relação à vida cristã, mas sim. Todos os outros mandamentos partem a partir desses 10 mandamentos. Ou seja, esses mandamentos são a base de todos os outros princípios cristãos que engloba a vida cristã. Então, Êxodo capítulo de número 20, no seu versículo de número 12. Onde nós encontramos a passagem. A Bíblia diz assim, na minha versão diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Ok. Estamos juntos? Agora, quando vou no livro de Efésios, Efésios capítulo de número 6, no seu versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Deixa aqui entrar, Efésios. Os telespectadores também que tiveram a Bíblia aí, por favor, podem abrir aí e conferir. Não vou aqui trazer nenhum versículo que não está na Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, no seu versículo de número 2, diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Estamos juntos? 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ok. Por que honrar pai e mãe? Primeiro, muita gente diz que não, nós honramos nossos pais para que tenhamos longa vida e que tudo nos vá bem. Primeiro, o objetivo desse mandamento não é para que tudo nos vá bem, porque o sucesso e longa vida são apenas consequências daquilo que nós fazemos. O propósito de Deus dar este mandamento é para que tenha a obediência, para que você viva em conformidade com a palavra. Por quê? Nós encontramos hoje em dia uma certa perturbação de comportamentos no seio do lar, de famílias e tudo mais. Isso parte desde o princípio, desde o começo. A criança, ela deve ser educada, ela deve ser ensinada em como deve se comportar, como deve agir, em como deve prosseguir em certos assuntos. Então, o que nós encontramos aqui, muita gente faz isso porque quer bênção, muita gente obedece aos pais porque tem que ter muitos anos, tem uma certa recompensa, mas esse não é o objetivo, porque isso tudo é consequência daquilo que nós fazemos. Obedecemos aos nossos pais não por aquilo que nós vamos obter depois de nós obedecemos, não, nós obedecemos porque precisamos obedecer como primeiro o cumprimento da palavra. Nós estamos cumprindo com a palavra. Então, quando nós cumprimos com a palavra, como consequência nós temos o sucesso naquilo que nós fazemos e temos longa vida sobre a terra. E observa que entre esses 10 mandamentos, nós percebemos que este mandamento é o quinto mandamento, ou seja, é o mandamento que está ali no meio. Os 4 primeiros mandamentos são os mandamentos que os teólogos ensinam de que são os mandamentos que têm mais a ver com o relacionamento do homem com Deus. Os outros 4 mandamentos, depois desse quinto mandamento para baixo, são os mandamentos que têm a ver com o relacionamento do homem com o próximo. Ou seja, este mandamento inclui o teu relacionamento com Deus, mas também o teu relacionamento com o teu próximo. Por quê? Não é possível honrar a Deus, que tu não consegue ver, se não consegue honrar aos teus pais que vê todos os dias. Ou seja, aí é que está o fanatismo e tudo aquilo que nós falamos do secularismo. Porque as pessoas acabam chamando, não, eu sou cristão, mas o cristão pelo nome. Diga, não, eu amo a Deus, eu honro a Deus, eu obedeço a Deus, eu respeito a Deus, mas não tenho um bom relacionamento com os meus pais. Os próximos, certo. Está a entender? Então, não é possível eu amar a Deus se não consigo amar ao próximo, se não consigo amar aos meus pais. Então, a imagem de pai e mãe, ou seja, nos é estabelecida como uma imagem de referência e como também uma imagem de autoridade sobre as nossas vidas. Não é? Porque, imagina, o que nós estamos a ver mesmo no nosso país, por exemplo,
nós digamos assim, se uma criança não aprende desde o princípio a honrar os seus pais, a obedecer, a respeitar os seus pais, vai ter sérios problemas mesmo ao respeitar as autoridades. Lógico. Não é? Então, nós entendemos que não é só uma questão de cristianismo ou de religião e tudo mais, mas é uma questão social. Global. Vai abranger toda a nossa sociedade, toda a nossa nação. É verdade. Porque parte da família poder construir uma sociedade educada, uma sociedade que respeita a sua cultura, a tradição e tudo mais. A partir daí é o princípio, porque a criança deve aprender de que a imagem de pai e mãe é a primeira imagem de autoridade que eu tenho. Antes da criança se relacionar com o mundo fora, primeiro começa a se relacionar com seus pais. É a primeira pessoa que a criança aprende a se relacionar, os pais. Porque se a criança não aprende a ter um bom relacionamento com os pais, vemos como consequência, temos problemas de se relacionar com os amigos, tem problemas de se relacionar com os parentes, os outros parentes, digo, da família. Se crescer com os vizinhos. Os vizinhos e tudo mais. O problema é mesmo em se incluir na escola, o problema é se incluir na sociedade. É aquela criança que não ouve ninguém, é aquela criança que mesmo você dizer para, não para. Você já viu, tem tipo de criança que estamos no meio das pessoas, não tem medo. É verdade. Não. Isso tudo vai afetando as crianças e a responsabilidade cai sobre nós, como pais. É verdade. Não é? A Bíblia diz no livro de Provérbios de que ensina a criança o caminho que ela deve andar. Não é? E ela não se desviará dela. Ou seja, a responsabilidade começa dos pais. Será que seria também a falta de honra aos nossos pais, a responsabilidade seria repartida aos nossos pais também? Eu digo que sim, porque não vamos aqui só cobrar a responsabilidade das crianças. Temos que as crianças devem obedecer, devem honrar. Se nós, como pai, não ensinamos essas crianças a nos honrar como pai, então a responsabilidade não é só da criança, a responsabilidade também é do pai. Bom, associado a isso, a questão que nós colocaríamos é a seguinte: e para o caso daqueles pais que dão orientações que, no ponto de vista dos filhos, são orientações erradas, como é que esta criança deve se posicionar diante de uma orientação que, se não obedecer essa orientação, o pai pode o amaldiçoar? Esta maldição do pai vai ter impacto na vida desta criança se a coisa que o pai está a orientar o filho a fazer não é correta? Será que vai ter? Pronto, eu vou responder da seguinte maneira, porque nós temos que entender que também não são só apenas os filhos que eram, mas também os pais eram. Nós todos somos homens. Então, Deus é um Deus de justiça. Além de ser um Deus de amor, além de ser um Deus que abençoa e tudo mais, mas também Ele é Deus de justiça. Ou seja, se o pai ordena ao seu filho se comportar, agir e fazer coisas erradas, não é? E o pai e o filho, nesse caso, por sua vez, se recusa a obedecer a essa ordem, por mais que o pai o amaldiçoa, mas o filho tem consciência de que eu me comportei de maneira correta. Temos que ver aqui, não estou falando de perder respeito ao pai porque ele mandou de fazer algo errado, não, mas estou a dizer de que a criança deve saber, nesse caso, se posicionar, respeitando o seu pai, mas dar uma resposta de maneira adequada. Porque, não, o pai deve estar me mandar fazer isto, isso não está certo. Não é? Não vou fazer porque não está certo. Não quero aqui criar uma confusão ou como posso dizer, um braço de ferro entre o filho e o pai. Não, mas a criança vai se posicionar, dizer, não, de maneira correta, não vou fazer porque também estarei a desobedecer a lei de Deus. Não é? Então, por mais que o pai venha amaldiçoar, Deus é Deus de justiça. Ele não fará aplicar essa maldição sobre a vida do filho, nesse caso. Muito obrigado. Bom, amigo telespectador, estamos aqui a beber um pouco sobre a importância e a necessidade de nós honrarmos os nossos pais. Conseguimos perceber que é sim um mandamento
com promessa, mas não podemos fazê-lo por conta das promessas, mas sim fazermos porque é necessário, é uma orientação que Deus deu, e isso tem um impacto muito grande, não só para os cristãos, mas sim para a sociedade toda. Aliás, todos os conflitos que nós encontramos na sociedade, por um lado, tem a base fundamental, a questão de falta de honra aos nossos pais. Nós somos a Baluarte TV, saímos agora para um pequeno intervalo, voltamos já para a segunda e última parte da nossa conversa. Você que é o nosso telespectador, não troque de canal, estaremos em breve aí para dar continuidade a este tema super rico. A Luvic Oil 100% natural apresenta óleos naturais de coco e de aloe vera. Compre o seu óleo e beneficie das inúmeras vantagens. Dentre elas, tratamento da pele, cabelo, reduz manchas e impurezas, melhora o fluxo sanguíneo, ajuda na cicatrização, contribui para rejuvenescimento. Estamos na cidade de Nampula, Bairro Crispi. Visite-nos. Os nossos contactos são 84 38 69 777. Somos a Luvic Oil 100% natural. Voltamos para a segunda e última parte da nossa conversa, onde estamos a refletir sobre a importância e a necessidade de honrarmos os nossos pais. Aliás, o amigo telespectador conseguiu ouvir do nosso pastor um pouco daquilo que ele trouxe através da palavra que leu no livro de Êxodo, assim como no livro de Efésios. Nós vamos passar aqui no rodapé os capítulos e versículos para poder aí confrontar. Aliás, nós trazemos a verdade e é importante que o amigo telespectador tenha acesso a essa verdade. Voltando para essa segunda e última parte da nossa conversa. Recentemente assistimos uma polêmica que está circulando nas redes sociais de um jovem que é órfão de pai, mas vive com a mãe e os irmãos, e ele pronto, entendeu, decidiu juntar-se com uma moça sem o consentimento dos pais, sem a aprovação dos pais, e simplesmente os pais aperceberam-se do casamento no dia do próprio casamento. Como decisão, os pais decidiram ir para lá interferir. Não foi possível, porque se calhar a conservadoria não viu um instrumento legal que pudesse impedir a realização do casamento. Agora, no ponto de vista bíblico, no ponto de vista social, este comportamento, que enquadramento nós vamos dar, tendo em conta o nosso tema de hoje? Ok, eu confesso que aí há uma, como posso dizer, há uma luta, há um confronto de personalidade e tudo mais, porque veja de que este jovem, primeiro, ele se diz ser órfão, ele não tem pai, não tem família, ele diz, por princípio, eu até hoje de manhã eu estava a comentar com a minha esposa, falávamos sobre isso. Sim. De uma certa maneira, algumas pessoas podem interpretar isso como, não, ele agiu de maneira correta, porque ele não infringiu a lei, ele não falhou nesse sentido. Mas nós temos que entender que também, por mais que ele não tivesse os seus pais, ou seja, biológico, não sei como é que é a situação, mas ele tinha pessoas que respondem como autoridade sobre ele. Sim. De maneira correta. Ele devia, em primeiro lugar, antes de fazer a continuação de qualquer outro processo ou procedimento, nesse caso, ele devia primeiro consultar essas pessoas. Os pais. Eu tenho a ideia, e aqui tenho todo conhecimento, de que talvez os familiares talvez não pudessem talvez concordar e tudo mais, mas tendo, em primeiro lugar, honrado eles, porque nós temos que entender que honrar os teus pais não é uma questão de superestimar, não é isso, não. Sim. O que estamos a falar, o significado dessa palavra honrar tem a ver com valorizar, tem a ver com tratar com atenção, tem a ver com enobrecer, tem a ver com dar a devida atenção. Sim. Vamos entender? Então, ele devia tratar-nos com valor, sim, com consideração. E essa consideração é
antes dele tomar qualquer decisão, ele devia consultá-los. Certo. Qual é a vossa opinião em relação a isto que eu quero fazer? Ouvir a opinião deles. Yeah. Acredito que talvez, por mais que eles não entrassem em acordo, não é? Mas eles já tinham informado sobre a situação, conversado sobre a situação e deixar claro que não, a minha posição é esta. Ele sendo como um adulto, não, ele tem toda a autoridade de decidir sobre o que ele quer. É aquilo que nós chamamos do livre-arbítrio. É justamente aqui onde nós queríamos entrar. É. O pano de fundo seria este. Yeah. Os pais não concordam com o casamento. O filho acha que tem que casar. Na medida em que o filho casa, é considerado que ele está a desonrar os pais. Não, nós temos que entender que os pais têm uma função que é educar, que é encaminhar, que é ensinar e tudo mais. Mas chega a um certo momento, porque a palavra de Deus diz que então deixará o homem, o pai, e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Sim. Ou seja, essa decisão não cabe aos pais, não é? Mas essa decisão cabe ao homem, a pessoa que vai viver com ela a sua vida. Porque nós temos que entender de que os tempos mudaram. Mudaram, sim. Nós já vivemos nesses tempos em que os nossos pais podiam escolher para nós. Acontece que até os pais iam lá, conversavam entre eles, escolhiam a moça. Você só ouvia de que, olha, já aconteceu, no dia X vem a mulher, vem a moça para casa. Então, mas esses tempos já mudaram. Por quê? Porque nós encontramos que com o tempo existe conflito de comportamentos, de tradições e tudo mais. Se envolver hoje em dia com uma pessoa que você não conhece é muito mais arriscado do que conhecer um estranho aí por fora e você se relacionar com ele. É muito mais perigoso. Por quê? Porque essa responsabilidade cabe a si. Você vai passar toda a vida, porque segundo a Bíblia, nós não nos casamos para divorciar, nós nos casamos para toda a vida. Ou seja, você está determinado de que esta pessoa vai viver comigo por toda a vida. Todo sempre. Então essa decisão cabe a ti. Fazer uma boa escolha. Uma escolha que vai honrar aos teus pais, mas também que vai honrar a Deus. A Deus, acima de tudo. Acima de tudo, porque tens que saber de que não, eu como ser humano tenho um propósito a cumprir. Então será que essa mulher vai me ajudar a cumprir com esse propósito? Sim. Então os pais não têm a autorização nesse sentido de escolher, mas sim o jovem. Mas ele também, mesmo escolhendo, ele em primeiro lugar tem que ir apresentar, tinha que informar, olha, a minha escolha é esta. Nós não conhecemos bem a história do jovem, mas vamos assumir que o jovem conheceu a namorada, não é? E pronto, apresentou os pais e simplesmente os pais disseram não concordamos. Qual deve ser a atitude do jovem neste caso? Ok, confesso que aí existe um problema, um pouco delicado esse assunto, mas sendo como os pais, ele tinha que primeiro ouvir a opinião deles. O conselho dos pais. Há um motivo pelo qual os pais dizem que esta moça não. Tem que ouvir o porquê. Não, porque nós somos seres racionais. Nós não agimos apenas pelas emoções, mas também somos seres racionais. Temos que pensar na lógica, no racional. O que isso quer dizer? Por que ele se opõe a este relacionamento? Então, há motivos. Provavelmente os elementos invocados têm um peso. Exatamente. Então, ele ia julgar a partir daí. Então, quais são, o que eles dizem sobre isso? Por que eles se comportam desta maneira? O que eles têm a dizer? Ouvir a opinião deles e ele julgar se, mesmo ouvindo a opinião deles, ele acha ainda necessário continuar com o relacionamento. Ele tinha que ouvir e depois disso ele julgar aquilo que ele quer, seguir. Será que foi correto por parte da família da noiva escuraçar a mãe do noivo? Foi necessário usar-se os meios energéticos, empurrarem-se? Não, acredito que não havia necessidade de chegar até esse extremo. Então vamos para o ponto de consequências. Vamos assumir, por exemplo, que o que o jovem fez não é correto. Tem consequências no ponto de vista bíblico, como está aqui a ensinar para nós? Existe algo que se chama, na Bíblia nós aprendemos algo que é chamado a lei da semeadura.
tudo aquilo que o homem planta vai colher. Essa é a Bíblia que diz. Então, no ponto de vista bíblico, é claro que toda ação humana tem consequência. A Bíblia diz que Deus, por exemplo, sobre o pecado, Deus perdoa os nossos pecados. É claro, Ele apaga os nossos pecados, nos tornamos novas criaturas, mas não deixamos de pagar as consequências dos nossos pecados. Isso é diferente, porque as pessoas pensam, não, está apagado, já acabou, porque eu já sou crente e tudo já. Não, já passou, Deus já perdoou, mas o que você fez vai gerar consequência. Não é? As nossas decisões. Então, a decisão que ele tomou, de uma certa maneira, vai gerar consequências. Ele vai ter no futuro, ou os filhos, tem coisa, alguma coisa vai acontecer e ele vai se lembrar, não, é por causa da minha decisão naquele dia. É verdade. A decisão, seja ela boa, ou seja ela errada, tem consequências. Isso não falta. Interessante, o debate está muito bom, mas é pena, amigo telespectador, nós não podemos ficar aqui 2, 3, 4 horas. Chegou aquele momento não muito bom para nós, que temos que terminar com o nosso programa, mas antes vamos dar espaço ao nosso convidado para deixar ficar, em primeiro lugar, a sua palavra que preparou hoje de conforto para o nosso telespectador e as suas últimas considerações. E dizer para ti, amigo telespectador, este é o nosso ponto de vista. Pais, nós, todos aqueles que são pais, nós não nascemos nossos filhos para servirem a nós. Nós nascemos nossos filhos para servirem o mundo. Temos que estar preparados por isso, e para quem é filho é importante que, independentemente é importante que a gente honre os nossos pais. Ficou aqui um grande ensinamento. É importante que a gente sim leve em consideração este ensinamento de hoje, porque sim, há sim necessidade de nós honrarmos os nossos pais. Aliás, tem um acréscimo, né, que é um mandamento que, quando obedecer, também tem seus benefícios, né? E todos nós, como gostamos de benefícios, aliás, todo mundo hoje quer viver por muito tempo. As pessoas querem viver 100 anos até. A vontade do ser humano era que não morresse, mas infelizmente a morte é um daqueles riscos inevitáveis que nós todos iremos passar. A questão que se coloca é: como é que nós vamos morrer? Aí está. Será que vamos morrer com honra ou sem honra? Então é aqui onde nós não podemos morrer ou perder a vida e depois deixarmos mágoa no coração dos nossos pais e daqueles que nos veem. Então, filho, honra seu pai e a sua mãe. E você, mãe, pai, por favor, não cria ira no coração do seu filho, para que ele de facto te obedeça e te honre. Ao nosso convidado, palavra de conforto e últimas considerações. Nós agradecemos pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Quero agradecer a todos os telespectadores que até aqui nos acompanharam, estão ligados à Baluarte TV. Antes de eu deixar as últimas considerações, eu quero deixar aqui uma palavra de conforto para os que estão nos assistindo, que está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, no seu primeiro versículo, diz que tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quero deixar aqui uma palavra e te dizer que, independentemente do que você esteja a passar, saiba de que há um propósito e há um tempo determinado para tudo que o homem vive debaixo do céu. Há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo para ganhar, há tempo para perder, há tempo para semear e há tempo para colher. Então, você apenas precisa focar no tempo em que você está a viver. Você tem um propósito a cumprir, mas não se esqueça, você está apenas a viver o tempo. Então, saiba viver cada tempo, se comporte segundo cada tempo, se ajuste ao tempo que você está a viver e você vai perceber de que você terá êxito naquilo que você faz. Quero agradecer aqui ao convite mais uma vez, agradecer à família, quero deixar aqui um abraço à minha família, à igreja enviada para reavivar e a todos aqueles que acompanham a Baluarte TV. Siga este canal, é um canal que transmite o conhecimento, transmite a palavra de vida, a palavra de conforto, a palavra que traz mudança na tua vida. Então se subscreva ao canal do YouTube também e
Muito obrigado a todos. Inscreva-se no nosso canal. Nós somos a Baluarte TV, com promessas de voltar na próxima oportunidade. Obrigado.